Você está ouvindo o podcast Menche, o lado bom da vida. Gente, chegou o dia. Eu tô aqui com uma das vozes mais potentes da MPB. Eu particularmente gosto dela demais. Ela fez uma capa que eu tive a honra de fazer entrevista para a Menche e hoje ela prometeu estar aqui no podcast. Bem-vinda, Ana Canhas. Oi, Paty! Eba, que bom te rever! Eu que tô feliz de estar aqui. Você tá bem? Tá linda? Ah, e tu? E tu? Obrigada. Bom, eu vou começar falando. Eles vão colocar aqui na tela, mas você fez um ensaio na Menche. Maravilhoso, Olha isso, lindo. gente. Eu vou falar para vocês. Ângelo arrasou, gente. Vou falar para vocês, foi uma das poucas mulheres que eu vi. Olha que eu já fiz ensaios e capas, milhares. Uau. Que se entregou tanto, que não tem vergonha do corpo, que se joga. Como é que é isso para você, Ana? Foi lindo esse dia. Primeiro o Ângelo é um fotógrafo maravilhoso. Eu tava me sentindo super, como é que diria, não protegida, mas tipo acolhida. E foi o dia que eu conheci o Rogério. Sim. Que é meu maquiador até hoje, tá comigo. Sei. Então, eu te agradeço por ter trazido o Rogério pra minha vida. Rogério Magalhães, beijo. E tudo, eu conheci a Nicole com esse acervo maravilhoso. Sim. Que a Nicole também, o Chandler tá fazendo meus figurinos do show, que trabalha com ela. Então, assim, foi um dia que entrou na minha vida e... Você, exatamente. Então, foi tudo... Tinham 4 pessoas, mas eram 4 pessoas que entraram na minha vida, porque a gente também se fala sempre de lá pra cá. Claro. Então, eu tenho essa relação, assim, claro... Vou falar, tipo, sou uma mulher branca, padrão, magra, né? Todas essas coisas. A gente... Linda. Obrigada. A gente vai falar disso, a gente sempre tem que pontuar, obviamente. Mas eu tenho uma relação com o meu corpo que tem mudado muito. Eu tô com 44 anos e eu tô cada vez mais confortável. Porque a gente sempre tem coisa, paranoia, loucura. Eu tô abrindo mão de todas elas, sabe? A maturidade, né, Ana? Sim. E eu tô feliz. Então, eu lembro que nesse dia a gente eu fiz a famosa foto do sofá azul. Sim. Que fiquei nua, com um chapéu e um escarpão. Sim, foi parar na Mônica Bergamo. Uma foto lindíssima, que inclusive foi a Ju que bateu, que foi parar no meu feed. Uma foto de bastidor, né? Então, eu tava me sentindo muito feliz nesse dia. Eu tava na turnê com o Belchior, num momento muito pleno, fazendo muito show. Vamos falar sobre. E de lá pra cá tem sido assim, graças a Deus. Então, só agradeço. Essa capa acho linda. Esse violão é super simbólico, porque eu estreiei essa semana um show só com meus violões. Opa, que sozinha. Lindo. Em 22 anos de carreira, eu nunca tinha feito um show sozinha no palco. Foi essa semana que a gente estreou. Como é que é esse show? Foi lindo. É um show que chama Trovadora. Ele deriva do disco novo, Vida Real. Que é o Vida Real. Mas Trovadora, canções e histórias da vida real. Porque eu queria... Primeiro, o público já vinha me pedindo para fazer esse show mais intimista. Porque o povo adora me ver contar história no show. Então, eu criei um show para também poder contar histórias com o tempo mais vagaroso, com o público mais pertinho, um show intimista, claro, mas deu super certo. Eu tava morrendo de medo de tocar meus violões sozinha, porque são 3 violões, um Martin, um Taylor e um Gibson, mas essa capa, veja você, é uma capa simbólica para mim, né, porque eu já tô com o violão aqui e tá sendo uma delícia. Vamos fazer muito esse show, além, claro, do Vida Real com a banda completa, né. Vamos falar de Vida Real, mas é impossível falar com você e não falar de Belchior. Sim. Ainda bem, eu adoro, sabia? O gênio incompreendido. Pois é, mas eu acho que ele não é mais tão incompreendido assim. Por causa de você também. Ai, olha, tomara, se eu contribuir para isso, eu vou feliz. Um dia que eu partir desse planetinho, eu vou feliz. Não tenha dúvida disso. Eu vi esse show, eu já era fã da obra dele, mas depois que eu vi você cantar, primeiro que eu chorei o show inteiro. Ah, meu Deus. E ele tem umas... A gente não tá aqui para falar de mim, óbvio, mas ele tem uma das únicas frases que eu acho que eu tatuaria no corpo, que é: eu não quero que a cabeça pense, eu quero que a alma deseja. Sim, lindo, né? Nossa. E você, eu vi as pessoas, era tipo uma catarse, né? Era uma coisa, é uma energia que poucas vezes eu vi no show. E eu vi você com o Ney, no dia que o Ney foi. Na Tóquio. No último show. São Paulo. Eu queria saber como é que é para você dividir o palco com o Ney. Gente, olha, eu não sei, tá uma loucura. Hoje mesmo, enfim, agora há pouco tempo atrás saiu esse programa, né, que foi
homenagem pra ele. Eu tive com o Ney essa semana gravando um programa que homenageia ele. Lindo. Estivemos na bancada ele, eu e a mãe Tem do o filme agora, né? É, eu tenho filme, mas estivemos nessa bancada ele, a mãe do Cazuza e eu. Opa, que lindo, Lucinha Araújo. Aí eu falei, gente, às vezes a chave não cai, assim, quando eu tô com ele, sabe? Eu tenho tanto amor por ele, assim, que eu tento fingir normalidade, mas eu não sei, a gente tá num lugar muito sui generis. Eu acho que de todas as relações humanas que eu tenho na minha vida, e ainda bem que são muitíssimas, porque Amém. eu adoro gente, né? Mas o Ney, ele acessa alguma coisa em mim que eu acho que tem a ver com o paterno, porque eu perdi meu pai, eu tinha 25 anos, então eu tive alguns pais simbólicos, o Mário Edson no Barreto, que me pegou para me ensinar a cantar, Sim. e aí o Ney, e então fica um lugar que me fragiliza. Eu falo assim, nossa, tudo que você quiser, Ney, sabe, eu tenho a maior delicadeza para falar com ele sempre, então eu sempre tento ir assim, bonita, uma roupa que ele vai ficar orgulhoso de me ver com ela, sabe? Sim, eu fico que lindo, pensando, que lindo. E é uma alegria. E ele gravou uma música minha no meu disco novo. Então, sim, no Vida Real. Exatamente. E aí eu te falo, como mulher compositora, foi uma honra e uma Sem alegria. tamanho. Foi uma coisa no meu coração, assim, quando o dia que ele gravou essa música, eu estava no estúdio. E foi um sonho realizado. Eu venho realizando sonhos, assim, muitos do Belchior pra cá. Porque você sabe que a minha história é bastante conturbada de vida, né? Sim. Eu passei por bastante coisa. Mas eu tenho vivido coisas muito lindas de uns anos pra cá. E ver o Ney gravar uma música que eu escrevi, chamada Derreti, foi muito... Eu nunca vou esquecer. Porque pra mim, Ney é um dos maiores intérpretes do mundo, um dos maiores artistas do mundo. Ele tá à altura pra mim do Mick Jagger, do Freddie Mercury. Ele só não compõe, né? Mas Claro. assim, enquanto performer, cantor, artista em cima do palco, a incorruptibilidade... Comportamentalmente falando, ele foi o primeiro homem a se maquiar, dançar daquela forma, né, gente? É muito único, né? É muito e o filme único. É maravilhoso, o filme é lindo. Ainda não vi. Veja, é maravilhoso, é um filme à altura dele. O Esmir arrasou, Jesuíta arrasou. Ah, sim. E ano que vem ele vai ser enredo da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. Sim. Então, assim... Você vai desfilar? Ah, acredito que sim. Que eu bom! tava com carnavalesco. O carnavalesco Leandro essa semana. Que acredito legal. que sim, vou ficar super feliz se eles me convidarem. Então é isso, é um presente na minha vida, o Ney. Bom, você cantou Belchior, ainda canta Rita Lee, Cassiano e Edith Piaf, é isso? Sim, eu canto, amiga. Eu amo Edith Piaf. As canções vão encontrando a gente ao longo da vida, sabe? Por exemplo, Edith Piaf, que você tanto gosta, eu também, é uma canção que minha avó cantava todos os dias. Minha avó é sobrevivente de 2 guerras, né? Da Guerra Civil Espanhola, mas sobrevivente mesmo, tá? Sim, sim. Jogaram uma bomba em cima da casa dela, a bomba não explodiu. Existe essa foto da casa destruída com a bomba em cima e os espanhóis em 37 em cima da bomba, uma loucura. E ela foi viver exilada na França, ela fugiu, cruzou os Pirineus a pé, viveu na França e foi, porque meu bisavô era um cara que defendia a democracia e tudo, né? Imagina um governo ditatorial, o general Franco. E aí começa a Segunda Guerra Mundial, ela vem para o Brasil num navio e começa a vida do zero aqui com o meu avô, né? Minha avó morava de favor nos fundos da casa de um médico, depois quando ela conseguiu a casinha dela, uma parede de tijolos, uma infância assim, que eu me lembro de ser bebê, eu sei pelas fotos, né? Sim. Muito simples, sabe? Então, só que a minha avó era super, super alegre. Então, eu sempre me perguntei, assim, como que uma pessoa que passou por tantas coisas difíceis, né? Ela viu o pai ser assassinado, né? Então, ela vibrava, assim, minha avó era um sol, Dona Adelaida. E aí, ela cantava essa música todos os dias. E aí, quando eu me tornei cantora, foi que eu entendi, ela faleceu e eu tinha uns 28 anos, que ela cantava La Vie en Rose. Era o momento que ela sublimava, acho que aquela sombra, aquela dor. Sim. Né? Porque ela também enterrou os 2 filhos, meu pai e meu tio morreram antes dela. Então, minha avó foi uma pessoa que sofreu muitas perdas. Mas ela nunca deixou de acreditar no amor. Sabe? É uma coisa assim, eu me emociono só de lembrar, porque ela tinha 1,5 metro de altura, mas ela era
raio de sol na vida de todos que estavam em volta, né? Uma risada que iluminava tudo. Quando eu entendi que eu ressignifiquei essa música, entrou, e aí eu já cantava essa música no bareto, que eu lembro que o Eric Jacquin entrava no bar e eu tinha que cantar pra ele na hora que ele entrava. Maravilhoso! Ele não aceitava eu não cantar La Vie en Rose pra ele. Isso que eu acho que eu não contei, Eric, beijo. Acho que eu nunca contei isso pra ninguém, né? Legal, você tá sabendo que agora. Legal. O Eric, maravilhoso, um querido. E aí, Ele é mesmo, essa querido. música, ela vai e volta dependendo do show ao longo desses 20 anos. Mais uma vez, ela está de volta. Porque assim, depois que eu canto ela, eu não consigo cantar mais nada. Então, ela é sempre o momento que encerra o show. Eu faço a capela. Tá. E era que nem quando eu cantava Como Nossos Pais do Belchior. Sim. Quando eu cantava Como Nossos Pais, numa versão completamente diferente da Elis, não se canta mais nada depois de Como Nossos Pais. Não há nada Não dá, mais né? que possa ser dito. Não dá. Ele conseguiu ali nessa letra, não à Sim, toa a Elis gravou sim, isso. Sem dúvida. E é o maior hit da carreira dela, né? É a música mais ouvida da carreira dela. Você falou para mim agora da força da sua avó, mas você é uma mulher muito forte. Como você começou sua carreira, a música te salvou, eu posso Salvou. dizer isso, mudou a sua vida. Eu tenho uma frase que eu acabei de falar num podcast anterior aqui, que eu acho que você vai concordar comigo: sem arte se morre de realidade. Ai, concordo. De quem é essa frase? Não sei, sabia, mas... Porque tem a do Ferreira Goulart, né? A arte existe porque a vida não basta. Não, mas essa é a... Depois a gente vai pesquisar e vai falar aqui para os leitores da Mente, para os telespectadores da Mente. E eu acho essa frase mexe muito comigo. E quando você me contou a sua história, quando a gente fez essa capa, você me falou que você chegou a vender coxinha, isso, chegou a panfletar na rua, Sim. passou fome. Sim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso. Pois é. Até chegar a Belchior. Nossa, mas aí é a vida toda, mas... Não, mas Mas dessa tua força, Ah, tá bom. dessa tua fibra, porque a gente vê isso quando você canta. Sim. É muito forte. Qualquer coisa que você cante é forte. Obrigada. Eu saí de casa muito cedo, né? Eu tive uma briga com a minha mãe. A gente se desentendeu. Eu queria já trabalhar com música, com teatro. E minha mãe muito, assim, num momento muito austero, sem entender. E eu falei, bom, eu vou embora. Ela duvidou que eu fosse embora, mas eu fui. Eu botei todas as coisas num carrinho, um golzinho que meu pai tinha. Fui ficar com a minha avó, com essa minha avó, Aguela. Sim, Adelaide. maravilhosa. Fiquei com a minha avó 2 meses, porque eu dormia no sofá. Ela morava num apartamentinho Sim, de 30 sim. metros quadrados. Meu pai era dependente alcoólico. Então não tinha espaço para mim. Eu fui morar no pensionato da Dona Maria, que era amiga da minha avó da Espanha. Elas vieram juntas pro Brasil. Só que eu dormia num quarto sem janela, cheio de rato e barata. Eu lembro que eu ia dormir à noite, os ratos ficavam fazendo um barulhinho no forro do teto. E eu até conversava com eles na minha mente, assim, pedindo para eles não entrarem no meu quarto. Eu lembro que eu mandava essas mensagens para eles, assim, coisa da cabeça louca nossa. E esse pensionato eram várias profissionais do sexo que viviam lá, de calçada, da madrugada, da vida real. Sim. E eu fiquei muito amiga delas, assim, Elas te acolheram. me acolheram muito. Solange, Dona Branca, a Preta, a Maiara, eram mulheres, né, profissionais do sexo, mas assim, de uma humanidade. Claro, absurda. Que dividiam um prato de comida comigo, a gente lavava roupa juntas no tanque. Às vezes eu não tinha dinheiro para comprar um sabão em pó, elas me emprestavam, me davam. Sim, sim. Então eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio nesse pensionato. Ele não existe mais, a casa foi demolida, eu fiquei sabendo recentemente que eu passei lá na rua. Mas foi um momento que me ensinou muita coisa sobre humanidade, sabe? Sobre Sororidade feminina. Sororidade feminina. E aí, para sobreviver, eu fazia isso. Eu distribuía panfletos nos faróis, vendia coxinha e café, distribuía amostra grátis em supermercado. Eram trabalhinhos que 30, 40 reais, 20 reais por dia. Que era o que eu precisava para comer, que às vezes tinha dia que eu tinha dinheiro para comer. Tinha a história da panelinha, né? Panela de arroz com limão. Que eu não tinha o que comer, eu comprava um saco de arroz, limões e comia arroz com limão, ou batatas, só batatas com sal, né? Sim. E a música entrou na minha vida nesse momento, que eu fiz um teste, um amigo meu ficou sabendo que eu estava passando necessidade, perguntou se eu sabia cantar. Eu pensei assim, eu não sei cantar, mas se eu aprender, eu vou poder comer, porque eu perguntei para ele quanto que paga a profissão de cantora.
Aí ele falou, Maravilhosa. aí ele falou, ai, amiga, é uns R$100 por noite. Aí eu falei, bom, eu tô recebendo 30, 20, 40. Eu falei, Opa, R$100? Falei, que música que tem que cantar? E eu achei que ele ia me passar canções, assim, radiofônicas, sei lá, que estavam tocando na rádio na época, Ana Carolina, Marisa Monte, né? Coisa pop brasileira. Os hits. E ele me deu um disco com canções da Billie Holiday e da Ella Fitzgerald. Uau, que presente. E aí, pois é, uma loucura. E eu lembro que quando eu ouvi, Mas deixa eu fazer uma parte. Ninguém aprende a cantar, amiga. Eu, por exemplo, se vocês falarem, a Ju vai rir agora, você fala, vai aprender a cantar, amiga, vai todo mundo sair correndo. Você já tem esse talento. Eu posso aprender a ser afinada, né, para ninguém sair correndo, ok. Mas eu nunca vou ser Ana Canhas. Não se aprende a cantar. Isso é um talento que, assim, Deus estava ali preparando, né, ao universo, não vamos falar de religião, mas alguém estava preparando para ti, porque você foi indicada ao Grammy, então assim, não é saber cantar. Tudo bem, você viu naquilo uma história de sobrevivência, mas você também descobriu naquele momento um talento que você já tinha, que mudou sua vida, você só aprimorou. ó, muito obrigada pelas palavras. Eu vou confessar pra você que ao longo da minha adolescência, teve alguns momentos que as pessoas... Eu me lembro que uma vez eu fui num karaokê com meu irmão, com as minhas primas, e quando eu acabei de cantar, bem que se quis. Nossa. O karaokê inteiro, o restaurante inteiro levantou. Era um restaurante. O restaurante inteiro levantou e aplaudiu. E eu fiquei sem entender o que tinha acontecido. E vários outros momentos, tipo, eu com amigos com violão, que quando a gente fazia rodinha de violão, eu arriscava alguma canção que eu gostava. Eles ficavam pra mim, nossa, mas você podia ser cantora. Eu falava, imagina, eu não cogitava ser cantora. Essa possibilidade. Não. E aí, quando eu ouvi a Billie Holiday pra fazer esse teste no barco, meu amigo me deu o disco, mudou. Foi quando eu ouvi a Billie Holiday. Eu me lembro, eu sentei numa cama que eu tinha comprado nas Casas Bahia, que eu me lembro, comprar a cama, eu tinha dinheiro pra comprar a cama e um armário, comprei, parcelei, não sei o quê. Eu sentei naquela cama, que aquela cama balançava, e eu lembro o que eu senti. Eu lembro o que eu senti quando eu ouvi a Billie Holiday. E aí eu falei, meu Deus, que isso? Hoje, sabendo da história da Billie Holiday e tudo que ela passou, eu entendo que talvez eu tenha tido uma identificação metafísica e espiritual com o canto dela. Sem dúvida. Porque ela sem também dúvida. teve uma coisa toda, né? Sim, de dificuldade. Sim. Então, eu acho que as coisas são o que tem que ser, Patrícia. Às vezes, talvez fosse meu destino. Eu acredito em espiritualidade, eu sou uma pessoa que Também. acredita. Às vezes estava lá escrito e você não vai fugir disso não, minha querida. Você vai ter que sair de casa, brigar com a sua mãe, morar não sei aonde para chegar até aqui, para ouvir a Billie Holiday. E aí, quando eu fiz o teste no bar, que eu lembro que eu não tinha nem roupa para fazer esse teste, eu gastei as últimas moedas que eu tinha, comprei um vestidinho na C&A, peguei o ônibus, fui de ônibus, entrei numa fila com umas 30 cantoras. Eu era a última da fila. E eu pensava, eu lembro, nunca vou esquecer esse dia na minha vida. Claro. E eu pensava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu não sou cantora. Mas pô, se eu puder ganhar R$100 por dia, Vamos lá. tô rica. Vamos. E aí, Maravilhosa. tô rica. E aí, eu fui a última a fazer o teste. Na hora que eu fiz o teste, eu lembro dos caras me aprovando, falando, é essa cantora que a gente quer aqui. Então, no dia seguinte, eu já fui trabalhar, cantar. Eu fui cantar sem saber direito o que era melodia, compasso, tom. Eu lembro de atravessar os músicos durante os solos de jazz que eles faziam, né? Eu atravessava, eu entrava Sim, cantando no não A, no B. tinha a técnica. Não tinha desenvolvido o ouvido. Sim, sim. Mas eu comecei a me relacionar e eu comecei a formar um repertório também específico de jazz. Que aí eu saí decorando tudo, né? Nina Simone, Ella Fitzgerald, Carmen McRae, todas elas. A Billie e tal. Só coisa boa, só a nata. E aí eu fiquei uns 4, 5 anos na noite cantando esse repertório. E eu te falo que foi a melhor coisa que eu fiz da vida, porque é uma faculdade, assim. Lógico. Doutorado, mestrado, tudo junto. Sim. A cantar na noite. Sim. Até que a gravadora foi até o bar que eu cantava. Te viu. E eu marquei no mesmo dia com as duas gravadoras. Eu marquei com a Sony, com a Som Livre, que eu contei pro Mário. Eu falei, Mário, a Sony me ligou, a Som Livre me ligou. Ele falou, sabe o que você faz? Marca no mesmo dia, porque uma vai vir a outra. Lógico, e eles vão correr falar. pra te contratar. É isso E aí. foi exatamente o que aconteceu. Eu marquei com as duas no mesmo dia.
E acabei assinando com a Sony. Mas foi assim. E você foi já indicada ao Grammy, né? Foi uma grande emoção. Foi maravilhoso. Foi no disco Todes, que foi antes do Belchior. Um disco independente, um disco que traz bandeiras importantes bastante sobre o feminismo interseccional, né? Era uma fase que eu estava vivendo, que eu estava conhecendo muitos coletivos, mulheres pretas, periféricas, fazendo muito show em lugares de vulnerabilidade. Eu vou depois te tomar a liberdade de te fazer um convite. Existe uma ONG chamada Mulher Reviva. Uhum. A Mulher Reviva é uma ONG que não recebe nada de ajuda do governo e cuida de mulheres vítimas de violência numa casinha. A Jo cuida de mulheres vítimas de violência, assim, com uma pensão que ela recebe dela. Ai, gente. E ela Vamos passa lá. o chapéu e cuida de mulheres, assim, às vezes dormindo na casa dela. Então eu te faço esse convite para ir conhecer. Com certeza, tá combinado, eu vou. Bom, agora a gente vai falar de Vida Real, que é onde a gente está. Vida Real. São 11 faixas inéditas, é isso? Tem uma do Nando Reis, que ele gravou há muitos anos atrás. Tá. Então, são 10 inéditas minhas, que são canções que eu compus ao longo dos últimos 10 anos. Esse é um disco que o norte dele é completamente autobiográfico, porque depois que eu cantei o Belchior sempre cochichava no meu ouvido: você vai fazer o seu, você vai falar da sua vida, você vai falar a verdade, você vai contar a sua história. São músicas que contam a sua história. Porque eu cantava Fotografia 3x4, Coração Selvagem, Divina Comédia Humana, a frase que você quer tatuar, Paralelas. São histórias vividas, porque eu acabei ficando próxima da família, né? O Mikael e a Camila, os filhos dele. No show que eu fui, eles estavam lá. Então, a Ângela, são maravilhosos, falo com eles até hoje. E tinha essa voz pra mim, tinha essa voz. Fale. Claro. Fale uma coisa que você sentiu com a fibra do seu ser, no íntimo da sua alma, a coisa mais nevrálgica que você sentiu, essa é a que você tem que escrever. Então, pra mim, foi um divisor de águas. Então, eu fui buscar canções que eu já tinha escrito com esse status de aqui eu tô falando do mais profundo, que é, por exemplo, a canção que eu fiz pro Leandro, que eu tenho um irmão que faleceu em 2013. Sim. Então eu fiz essa canção pra ele, eu fui resgatar essa canção, que é uma canção que eu escrevi quando ele faleceu. Tem Derreti, que eu gravei com o Ney, que é de 2018, que foi um amor não vivido. Eu comecei a passar o rodo nas minhas canções super hiper verdadeiras. E mais de metade do disco eu escrevi nos últimos 3, 4 anos pra cá, vivendo concomitante ao Belchior. Eu vim escrevendo, sabendo que em algum momento, né, amiga, eu tinha que voltar pro autoral, porque também o Belchior, as coisas têm um tempo, né? Tem isso. Um ciclo. Isso. E a gente acabou na hora certa, acabamos no auge, fizemos 180 shows, que assim, a gente vai carregar pro resto das nossas vidas com muito orgulho essa turnê, porque foi lindo, você tava lá. E o aprendizado, esse pegar na minha mão e dizer, volta pra a poesia, a música, o lírico, o perene, a arte. Tem público para isso, faça isso, porque é isso que você quer no fundo do seu coração. Realmente, eu sempre quis esse lugar, sempre fui esse lugar, claro. Né? Mas ele pegou na minha mão e disse assim, tem todo esse público aqui para você. Entendeu? E eu falei, pode crer. Porque hoje em dia a gente fica confuso, às vezes, tipo, a gente vê algoritmos, plataformas, se você for ver o que é ouvido nas plataformas, são estilos outros, né? E tudo bem, são histórias, são momentos históricos, né? Mas o público tá carente de música boa. Eu que vou a muitos shows devido ao meu trabalho, por exemplo, eu fui ao Ira agora no final de semana. Maravilhoso. Escandurra, incrível. Incrível, maravilhoso. Meu amigo, querido. Eu perguntei isso pro Nazi, eu falei, cara, eu lembro do primeiro vinil do Ira que eu ouvi adolescente. 40 anos depois as pessoas estavam cantando Envelheço na Cidade. Que é uma música que jamais morrerá, né? Jamais morrerá. E ele brincou comigo que hoje ela é mais cantada que Parabéns Pra Você. Que todo mundo coloca no feed quando faz aniversário, inclusive eu. Que maravilha! Isso inclusive é super legal. Eu. E agora, o que a gente vê hoje, não estamos aqui para falar mal de ninguém, não é... Daqui a 40 anos ninguém mais vai ouvir.
mas vai porque eu tô aqui, tem outras Não, pessoas que estão. A não. gente tá lutando por isso. Exatamente. Então tem que existir pessoas como você, com a sua cultura geral, com a sua voz, com a tua força, para falar, gente, tem coisa boa rolando. Não, eu não acho que não dá nem pra fazer um julgamento de valor, sabe? De se é bom, se não é, porque também a música é um reflexo geracional. Claro. Nós vivemos um claro. pós-ditadura, nós vivemos uma abertura, uma redemocratização Sem do Brasil. dúvida. E os anos 80 era efervescente, as bandas É pós-anos saíam 70 de, que né, 70 de- o mundo foi discutia-se muita coisa sem dúvida. nos anos 70, direitos e tanto das A mulheres. mulher hoje tem mais voz, apesar que eu acho que a gente ainda faz muito barulho e tem pouca voz. É, sim, né? Como dizia a Rita Lee, vai demorar, mas vai ser. Isso Vai aí, ser aos vai poucos, demorar, mas vai ser. Que é Perfeita. todo dia essa batalha. Estamos aqui no front. Vou mandar um beijo para um amigo que temos em comum, que é o Beto Lee. Beto. E agora quero mandar um beijo pro meu novo amigo, João, também. Que é o Beto, João e o Antônio. São os três, que agora eu tô trocando ideias com o João lá na Maravilhoso. internet. Então, um beijo. Mas o Beto Beto é doce, é maravilhoso. querido. Maravilhoso. E um beijo dos pra melhores toda a família. guitarristas deste Não, país. eu vou mandar um beijo pra família toda, né? Vou mandar um beijo para a família Roberto. e para a Rita, que se nós estamos Pra filha aqui do Beto. conversando, A É Rita que porque- abriu essa porta. a Rita que abriu essa porta. É importante que a gente fale. Com certeza. Enfim, mas sabe o que eu acho que por isso que o disco Vida Real é tão importante pra mim, porque são canções. O Belchior disse pra mim, olha, vai que vai dar pé, escreva canções. Então, Claro. boas melodias, assim, no meu esforço de tentar fazer boas Claro. canções com bons refrões, né? Temos a Ivete no disco, Roberta Miranda, Ney Matogrosso, que são pessoas também de outras gerações. Claro, que eu e de cresci outros admirando. estilos. Total. Porque é importante fazer esse feat, né? Senão fica aquela coisa, você é dessa caixinha, você é da outra, você é da outra. Não, vamos juntar todo mundo que tem Total. talento. Sim. Então, eu tô apostando todas as minhas fichas no poder da canção Sim. e na emoção humana, porque é o que você falou, no Belchior a gente via muito lágrimas, emoções, catarse. Muito. E tinha gente que voltava 3, e 4, e 5, tinha gente que vinha de outros estados. Não, se você ver o show 100 vezes, eu vou chorar 100 vezes. Eu vou te contar uma coisa, teve um show que a gente fez, quando foi Guarulhos, que veio um cara da Nova Zelândia ver o show. E ele me contou, ele falou assim, Ana, eu tô aqui pra ver o seu show do Belchior, eu vim da Nova Zelândia. Eu falei, mentira. Eu falei, fala que você veio visitar sua mãe. Eu falei assim, não bota essa responsabilidade nos meus ombros, porque a passagem da Nova Zelândia deve ser caríssima. Ele falou, mas é a pura verdade, eu vejo tanto esses vídeos que você posta, que um dia eu tava com meu namorado, era um casal gay maravilhoso, eles lindos os dois, e ele falou, a gente tomou a decisão de vir da Nova Zelândia para o Brasil para, assim, primeira coisa que a gente vai fazer é ver o show do Belchior que a Ana faz. Imagina, e vinha pessoas de outros estados. Isso já começou logo na pandemia, pós-pandemia ali, depois da live. Primeiro e segundo show do Belchior que a gente fez, já tinha gente. Teve um show no Blue Note que tinha assim, fulano do Amazonas, fulano de Manaus, fulano de Porto Alegre, fulano de Salvador. Eu fiquei assustada, Patrícia. Eu falei, gente, o que é isso? Eu fiquei comovida. Maravilhoso. Isso aconteceu ao longo de toda a turnê. A gente ia para uma capital, as cidades do entorno, pequenininhas, iam. Então foi uma coisa muito especial que aconteceu. E acho que também ajudou a formar uma nova base de público, sem dúvida nenhuma. Enfim, de fãs, né, que agora seguem comigo. Gente que conhecia Belchior, gente que não conhecia Belchior, gente que resgatou Belchior. E você acredita que tinha gente que não conhecia o Belchior? Tinha muita. Aconteceu muito, porque eu não consegui, eu não acreditava, eu falei assim, não é possível, a desconhecida, né? sou eu, né? Mas aconteceu muito. Tipo assim, olha, eu nunca tinha ouvido essas músicas do Belchior, eu vou chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é ouvir os discos dele, Então, foi uma simbiose, isso que foi legal, foi uma troca, né? Não foi uma coisa só de um... Foi um crossover de gerações, porque às vezes a gente via na plateia gerações, o filho, o neto, o pai e o avô. Chegou a ter 3, 4 gerações no show. Sim. A mãe, a filha e a filhinha pequena que tá ouvindo já Belchior adolescente. Sim. Foi uma maravilha. Agora estamos começando a turnê do Vida Real. Isso, né? Que eu quero falar. Você está começando aqui em São Paulo a turnê Já do Vida começamos. Já 4 e 5 de maio, não foi? Foi. Vou te falar, Patrícia, foi
Lindo. Foi a estreia mais bonita da minha vida. Porque o Belchior não estreou. Sim, Ele foi sim, indo, ele levou um tempo de maturação para eu entender roteiro, ordem das músicas, que músicas, quais arranjos. Sim. Ele nasceu no formato pocket, ele evoluiu para banda. Sim. Essa estreia do Vida Real já aconteceu assim, eu tenho uma alteração para fazer no show. E você vai Uma Brasil música. inteiro com essa turnê? Brasil inteiro, já estamos, vamos anunciar semana que vem umas 30 datas. E vamos girar com o Trovadora, que é esse show que eu te falei, Opa, intimista. eu quero ver. Aliás, eu quero ver os dois. Aliás, eu quero ver tudo que ela faz. Essa semana, que show que a gente... Gente, eu tô louca. Que show que a gente fez essa semana? O Trovadora. Então, olha só, estreamos... Adorei o nome. Estreamos o Vida Real com banda em São Paulo. 10 dias depois eu estreiei outro show, que claro, são as mesmas músicas, mas o desafio de tocar sozinha é imenso. Então, passou a estreia da banda, eu fiquei lá no meu casulo, louca, tocando violão dia e noite até o dedo cair. E aí consegui. Então, estreiei os dois, tô com os dois formatos na estrada. Que legal. E a gente tem agora feito, sabe o que também? Muito evento. Hoje mesmo apareceu, tipo, um monte de evento pra gente. Que legal. Casa Vogue, um monte de coisa legal. A gente tá... Eu curto tanto cantar, virou tanto a minha vida, que eu vou, assim, onde me chamam. Porque pra mim, eu às vezes tenho amigos artistas que não gostam muito de fazer evento, eles falam, ai, povo, conversa. Eu tenho um barato com gente com música que é assim, como eu acho que eu fui criada no bar, pra mim, assim, se eu tô lá, tô recebendo meu dinheirinho, honestamente, né? Empregando as pessoas que trabalham comigo, que são pais de família, que eles estão botando comida na mesa. Fazendo a roda girar. Exatamente. Eu fico sempre grata, eu entro numa brisa assim, eu vou conquistar esse público que tá aqui. Em algum momento alguém vai olhar pra mim, eu vou ver essa pessoa emocionada, porque vai ter um Lavian Rose que vai atravessar ela. Então, eu acho que é uma coisa que você emana também, né? De onde você quer estar. Então, é pra lá que eu vou. O universo, eu acho que ele funciona muito, acredito muito. Sem dúvida. Eu falo que é o algoritmo do universo. O algoritmo do universo, ele é baseado no coração da gente, eu acho. E nas nossas missões. Sim, que temos. As nossas missões, os nossos resgates, né? Porque isso aí. Somos luz e sombra. A gente tem muita coisa pra burilar, pra melhorar, né? Sempre. Mas como dizia a Rita também, que a gente tá falando tanto dela aqui hoje. Maravilhosa. Sempre. Ela fala, ai, meu sonho é ser abduzida por um disco voador. Eu vou morrer achando que um dia um disco voador vai me levar. Ou tem outra, enquanto estou viva e cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Então, é um pouco o que eu sinto, sabe? Se eu puder fazer as pessoas felizes, e eu vou te falar, às vezes é num coquetelzinho que você tá cantando, que tem uma tia lá, ou alguém, que seja... Já aconteceu de eu fazer evento, que eu vi os garçons cantando. Lindo. Eu fui cantar uma do Charlie Brown uma vez no evento e eu vi os garçons maravilhosos cantando junto, eu fiquei emocionada. Então é isso, sabe? Enquanto eu puder estar fazendo qualquer pessoa feliz, eu vou estar feliz. Então, vamos cantar para as mulheres vítimas de violência? Vamos. Vamos sim. Você sabe que eu tenho um clipe? Você já viu esse clipe com não, 90 mulheres? Ainda não. Você nunca viu esse clipe? Não. Eu tenho um clipe com 90 mulheres, dirigido pelo João Weiner e a Isa Brandt, que tem a participação de Maria da Penha, Elza Soares, Eliane Dias. Maria da Penha. Então, esse clipe é magnífico, chama Respeita, tá no YouTube. Gente, Respeita. E é uma letra, eu fiz em colaboração com os meninos do Instituto, do Rica Mabs e o Tejo. Beijo, falei com o Tejo essa semana. O Tejo que tá fazendo a trilha do filme que vai sair da Rita Lee. Sim. Falei com ele, então assim, beijo meninos, foi maravilhoso trabalhar com eles. Eles faziam sabotagem, né? Fizeram um instituto muito importante no rap. Um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito. Foi um single que eu fiz em 2017, mas que ele reverbera até hoje, tamanha força da letra. Claro. E vou te falar uma coisa, eu vivi uma coisa recente, eu saí de um relacionamento que eu não tava muito legal. E aí eu tava meio assim perdida, sabe? Não tava reconhecendo algumas violências que estavam acontecendo. Gente mesmo experiente demora. Cara, não, vou te falar, a minha amiga me mandou a minha letra pra mim mesma. De respeito, e falou assim, você escreveu isso aqui, leia a sua letra e lembre que você, essa mulher, e menina, me caindo em lágrimas, porque eu tava bem tóxico, sabe? E abusivo. Pois é. Então, olha que louco, a música que eu mesma escrevi servindo pra mim mesma 8 anos depois. Olha o poder da arte. É isso. Ana, eu ficaria com você 8 horas conversando somente. Pois é, eu também.
Você tá ótima, adorei você tá arrasando, apresentadora. Eu sua conheci ela, linda. super jornalista, escreve textos maravilhosos. Essa entrevista aqui é linda que você publicou. É linda. E as fotos do Ângelo são uma coisa. Essas fotos renderam na internet, menina. Se eu posto até hoje, a casa cai. Casa cai. Sharoban vai lá e ó. Mas olha, eu te convido para fazer outra capa da mente, porque eu convite acho aceito. que tá na hora. Sim. Né? Já tem o quê? Já tem uns 3 anos? É? Acho que sim. É, Vamos fazer outra? Eu vou amar, sim. Aí já estamos também num outro look. Mas curioso, porque eu comprei um macacão desse recente. Que eu vou tocar no João Rock mês que vem. Eu tô pesquisando qual vai ser o lindo. figurino. E uma das possibilidades é um macacão parecido com esse. Claro, obviamente, Claro. não tão nua, né, amiga? Que Senão não dá. Meu Senão momento- quebra esse tudo na momento internet. Já foi no Rock in Rio. Você sabe que eu fui participar do show Sei. dos Titãs? Foi aonde eu te vi cantar. Vou contar isso. Eu vi cantar e aí estourou. aqui. Estourou. E eu falei, eu quero entrevistar essa moça. Quero entrevistar essa mulher. Eu quero ela na capa da mente. Ah, que legal. Pois é, foi um E momento vou forte. contar uma outra coisa aqui. Ela me respondeu. Ela me respondeu. O convite foi feito por mim e ela me respondeu. Ei, fico tão Ela feliz. me Eu fico respondeu. tão feliz quando as pessoas me falam isso. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente vive uma geração que nunca teve tantos meios de comunicação, mas que não se comunica, que não responde. E eu mandei falando, a Ana Canhas nunca vai me responder. Mas eu, como boa jornalista insistente que sou, falei, vou lá. E ela me respondeu, gente, assim, 5 minutos depois, falando, claro, vamos fazer. Poxa, combina com a Ju, minha produtora, que tá aqui, maravilhosa, que eu amo, competentérrima. A Ju, gente, um dia vai sair um livro da Ju. Aliás, falar em livro, você não pensa em escrever um livro? Olha, que todo mundo me pede, é uma loucura, sabia? Onde Gente, eu você vou? tem que escrever uma biografia. Não, calma, eu quero viver mais. Não, calma. Se a Rita Lee escreveu um com 70, né? 70? Mas você pode escrever volume 1 e volume 2. Ai, mas olha, eu acho que já tem histórias, tem muita história. Tem muita história, vou te falar. Mas, Ju, vamos escrever um livro. mas eu tô sentindo que eu tô vivendo a fase. A Ju, que tem pouco trabalho, tá me olhando fala assim. que vai escrever um livro, como é que é a minha vida com a Ana Paula? Com a Ana Canha. A gente pode ter um livro, Minha Vida com Ana Canhas. Vai ser um sucesso, hein? Será que eu vou ter um capítulo? Mas eu vou fazer um Saberemos. capítulo, sabe que eu poderia super colocar um capítulo nesse livro Mulheres que me deram a mão. Esse livro poderia ter, porque não, você com certeza é uma delas, mas tem algumas que sabe que praticam a sororidade. Sim. Praticam. Praticam, não não só falam. Praticam. Porque falar é fácil, falar até papagaio fala. Não é? Essa Ana? prática é outro nível, né? De entendimento também. Sabe que eu estava pensativa sobre isso essa semana? Fiquei pensando, é tão legal quando a gente realmente consegue praticar. Sim. Eu tenho uma tática, por exemplo, eu sou aquela maloqueira que anda, eu sou muito do clube do Bolinha, eu tenho 4 irmãos homens e eu Sim. sempre andei muito com os homens, Sim. meio parecido com a Rita, que a Rita Sim, também. total. E é engraçado isso, então às vezes aparece uma namorada, um dos meus amigos aparece com uma namorada, já aconteceu muito delas me hostilizarem, ficar com ciúmes, porque, imagina, Sim, a primeira coisa que eu faço é tipo, você elogia uma mulher, começa elogiando, fala, Claro, vai você se vai dirige a desarmando, ela e vai ela já desarmando. entende que aquilo não tem nada. Não tem nada, imagina. Imagina, até porque os boys que eu escolho da minha vida é tudo território neutro, é tudo... Não, menina, eu vou te falar que eu peguei uma vez do meu território não neutro, que é... Eu me relacionei com uma pessoa que trabalha comigo, nunca mais. Não, é tipo, tem coisa que a gente vai vivendo, que a gente vai riscando no livro da vida, que a gente vai falando, a gente vai talhando em pedra. E é um negócio que você sabe que vai dar ruim, mas você faz. É, porque é a vida real. É a vida real. E também tem uma coisa, eu me apaixonei loucamente, então Sim, também... então também não dá pra deixar de viver isso. Por causa de uma regra. Mas assim, alerta de perigo, se acontecer de novo, tipo, não vai acontecer de novo, porque é que nem ser amante. Já foi amante? Não, nunca fui. Nunca foi? Nunca fui. Que bom, porque também aconteceu uma vez comigo pra nunca mais, é terrível. Como diria a Marília Mendonça, como é que é, gente? Amante não tem lar, amante... Tem várias, né, da Marília. Tem. Várias. Alguém me ajuda aí, eu acho gente. que a Marília ou foi muito amante ou o amor da vida dela era um cara casado. É isso? Amante não tem lar? Alguém me ajuda aí? Não sei qual. Bastidores. Peraí, gente, já vou... Amante não tem lar, mas eu vou dizer pra vocês uma coisa, às vezes amante tem lar e tem até filho, viu? Exatamente. Meu avô, né, meu avô teve uma segunda esposa,
que a minha avó descobriu e a minha mãe me contou. Isso nem faz tanto tempo assim que... coisas que acontecem às vezes na história da nossa família. É que eu sou libriana, então libriana Que nem a não Ju. dá pra ser amante, né, Ju? A gente não consegue, a gente chora, a gente sofre. Mas eu tenho um ascendente Áries que é o que me salva. Entendi. Senão, não Sim. sei o que seria de mim, Ana. Eu fui amante e vou te falar, é muito louco, é terrível. É um Você sofrimento, vive de né? migalha Migalha afetiva. emocional. Você se humilha o tempo todo e você cata a cartilha do feminismo que você passou a vida estudando e rasga e joga pro alto, pica, queima, faz fogueira e vai lá dançar na roda de tudo que a mulher não deve fazer. Sim. Ela faz. Eu fiz. Mas o amor tem razões que a própria razão desconhece, então não nos julguemos. Mas é sofrida, é muito sofrida. Essa é uma experiência que eu não quero. Essa eu talhei em pedra. Real, num nível assim, sem precedentes. Traumas, E tá tudo bem. Como diz minha querida amiga, como é que você acha que você vai ser uma boa cantora se você não vive essas coisas? Você acha que as cantoras que você admira, Billie Holiday, Janis Joplin, Edith Piaf, Nina Simone e tantas outras, Elis, você acha que essas mulheres não viveram isso? Você acha que Elis, quando canta Atrás da Porta, é o quê? Ela se despedindo do César pro Brasil inteiro não ver, se debulhando de César, chorar. que diz que namorava o Rio de Janeiro? Então, que debulhando em lágrimas, com ele tocando com ela. Sim. Então, imagina o que foi isso. Eu falei, bom, então é isso, né? Não escrevi Atrás da Porta, mas escrevi Marilyn Monroe, amiga. Nossa, menina, aquele documentário da Marilyn Monroe é uma loucura, né? Que ela tinha um caso com os dois. Isso aí. Eu não consigo imaginar, coitada. Você vê, onde é que foi parar? Você viu o que aconteceu? Uma das mulheres, na minha opinião, a mulher mais sexy da história da humanidade, na minha humilde opinião. Maravilhosa. Mas com um olhar sempre triste, sempre melancólica, você olha, né? sempre melancólico. Tem essa infância muito traumática dela nos orfanatos, né? É. E sempre essa busca pela figura paterna. Eu acho que tinha uma coisa psicanalítica forte. Sempre ali de tem. Procurar um pai. Sempre tem. Todas nós. Mas no caso dela, eu acho que mais. O Arthur Miller, né? Eu perdi meu pai aos 3 anos. Então, você passa a vida procurando um homem para suprir até você chegar na psicanálise e falar, amiga, não é aqui. Né? Não, esse último cara que eu me relacionei, ele era meu pai escrito, menina. É uma loucura. É uma loucura. Quando a sua ficha cai e você se vê nesse lugar, você fala, meu Deus, e não é que é mesmo? Não é que é mesmo. É louco. Mas enfim. Por isso que a gente faz terapia, né? Por favor, terapia sempre. Bom, Ana, o povo vai me matar aqui já. Mas, volta e fique mais perto de mim. Vamos fazer a revista. Vamos fazer e vamos tomar café, vamos conversar, vamos fazer uma roda viva de mulheres. Seria lindo, né? Não é? Sim, quem sabe você não seja essa jornalista de por isso. Amém. Gostei da ideia. Vamos fazer um talk de mulheres. Gostei, muito boa ideia. Pra gente falar. Ana, honra e gratidão sempre. Você é uma força da natureza, viu? Obrigada. Beijo para todo mundo que nos acompanhou, agradeço. E esperamos vocês num show. Venham compartilhar com a gente. Sempre. Vida real. Sempre. Gente, eu recebi aqui esse furacão, essa mulher forte, uma das vozes mais potentes da MPB, Ana Canhas. E o podcast da Menche volta logo, logo com mais gente igual ela, que tem o que dizer. Até a próxima. Tchau. Você ouviu mais um podcast Menche. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo e fique ligado no próximo.